O rei Nabucodonosor havia dito: ó, não faça mal a este homem, a este profeta. E Jeremias aqui está no pátio, está lá aprisionado, e vem a ele a palavra do Senhor. Ele diz: Jeremias, eu conheço a tua vida. Antes de que você nascesse, antes que você fosse formado, eu te conheci e te escolhi e te coloquei por profeta das nações. Amém? Então ele vai e fala: Jeremias, clama a mim e eu responder-te. E mais, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não conhece, que você não sabe. E Jeremias então começa a ficar maravilhado, porque a oração de Jeremias, ela para a sua necessidade mais imediata, ela vê a sua nação restaurada. Para um profeta, para um pastor verdadeiro, pastor e profeta falso, desde os tempos da Bíblia é o que mais tem. Para um pastor e para um profeta verdadeiro, a sua nação, o seu povo, a sua igreja é a sua casa, é a sua família. Então, quando alguém vai mal, quando alguém tem um problema, todo o corpo, toda a igreja sente. Automaticamente o pastor, o profeta, o líder sente. E Jeremias, ele estava com o seguinte problema. Perdão, não sei. Desculpa. Jeremias, ele estava com o seguinte problema. O povo havia abandonado ao Senhor. Queridos, abandonar Deus é sinônimo de problema. Então, aqui eles tinham que cuidar dos oráculos de Deus. Em nenhuma outra parte do mundo havia uma nação chamada nação santa, geração eleita. Em nenhuma outra parte do mundo havia um povo que fora designado para cuidar do culto a Deus, da adoração. Só os judeus. Mas eles foram se esquecendo. Os reis, os líderes foram se corrompendo. Porque, queridos, para te envolver o coração, para te envolver a sua vontade, é o que mais existe no mundo, coisas que te desligam de Deus. Então, vem uma coisa bonita, uma pessoa agradável, uma oportunidade única e tenta sempre te envolver. Porque no dia que ela conseguir, você fica um passo a mais em distância de Deus. E cada vez uma e outra coisa vai te distanciando. O diabo só tem um objetivo na terra: é matar o homem? Não, ele não pode. Se ele pudesse, ele matava. Mas o único objetivo que o diabo tem é distanciar o povo do seu Deus. O povo de Deus do seu Deus. Então, ele trabalha o tempo todo de maneira a te envolver, a te corromper. Como foi que Satanás trabalhou com Eva? Ele empurrou ela, tacou uma pedra na cabeça dela? Não. Ele chamou ela para uma conversa. E viu que ela estava sujeita. Sabe por quê? Nós humanos somos carentes de companhia. Sabia disso? Deus colocou essa necessidade em nós. Ele olha para Adão e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora. Então Deus colocou no ser humano o desejo do companheirismo, da amizade. Deus, ele tinha um relacionamento com Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus, ele vinha no jardim do Éden todo dia. Então ali havia um laço de amizade. Então o diabo, ele conhecendo isso, o que ele começa? Se achegar a Eva. Mas ele se achegou com chifre, com asa de anjo queimado de fogo? Não. Como dizem por aí, com a pata rachada? Não. Ele chegou com cara de Beelzebu? Não. Ele chegou com cara de uma serpentezinha simples. Tinha umas patinhas, naquele tempo a serpente ainda tinha perna. Então chegou como um animal normal, como uma coisa simples e natural. E aí ele começa a desenvolver um diálogo. Ele começa a desenvolver uma conversa. Sabe por quê? Qual era o objetivo dele?
atrair a atenção de Eva para si. O diabo, ele quer a todo momento atrair a sua atenção para ele. Sabe disso? Porque no dia que você escutar a voz do diabo, você nunca mais vai conseguir ouvir a voz de Deus, a menos que você se converta no seu mau caminho. Escutar a voz do diabo é pecado. E quanto mais você peca, mais surdo e cego você fica. É como uma pessoa tampar os ouvidos, fechar os olhos e abrir a boca para gritar. Então ela nunca vai ter a oportunidade de entender nada, até ela tirar a mão dos ouvidos, correto? Para ouvir. Então, ele começa a envolver Eva, e naquela conversa, ele consegue persuadir, não foi com força, não foi fazendo um milagre cair do céu, porque ele tem poder para isso, não foi. Ele conseguiu persuadir Eva a comer o fruto proibido. E quando Eva come o fruto proibido, automaticamente ela desobedece a Deus. Então ela sai debaixo da proteção. A proteção do Senhor, ela está sobre a vida dos obedientes, não dos filhos. O pai, ele só protege um filho que está dentro dos seus domínios. E o domínio de Deus na vida do crente está relacionado à obediência. Enquanto você é obediente, Deus tem domínio sobre você. No dia que você bate o pé e fala, eu vou fazer o que eu quiser, Deus, você sai debaixo do domínio de Deus. Então você sai daquela palavra que diz que embaixo das suas asas estarás seguro. Você já não está mais embaixo das asas dele. Aí você está por sua conta. Então quando Eva comeu o fruto proibido, o que aconteceu? Ela saiu debaixo desse domínio e ela caiu na natureza humana dela. A Bíblia fala que quando Adão comeu do fruto e o Senhor veio ver Adão e Eva, eles se esconderam. E Deus falou, Adão, por que você se escondeu? E ele disse, eu vi que estava nu. Ou seja, ele percebeu quem ele era, a vergonha dele diante de Deus. Porque antes do pecado, ele não tinha discernimento de nudez. Entende isso? Então, o objetivo do diabo nada mais é do que te envolver. Te envolver. E ele não vai vir aparecer para você, como eu disse, de chifre, cuspindo fogo. Não vai. Porque você vai se assustar. A natureza humana, ela tende a se assustar com o sobrenatural, se espantar. Então ele vai vir de forma familiar. Ele vai vir por meio de um amigo, de um parente, de um colega, para tentar desligar você de Deus. E aconteceu isso com o povo de Israel. Os reis de Israel se enamoraram por mulheres que eram de outras nações. Se apaixonaram por elas. Isso foi meio que hereditário. Começou com Salomão. Salomão apaixonou-se, ou melhor, ele casou-se com 700 princesas. Na cabeça dele, ele casando com aquelas mulheres, ele faria aliança com os pais dela. Eram princesas, então os pais delas jamais atacariam Israel. Era uma estratégia, uma manobra política. Mas só que a pessoa que confia em Deus, ela não deve confiar nas estratégias humanas. Ela tem que confiar sempre no braço de Deus para te proteger. Amém? Então, quando chega agora nos dias de Jeremias, Jeremias está angustiado, porque ele descobre que o povo está sofrendo muito. Pessoas inocentes estavam sofrendo com o pecado dos pais. Pessoas que tinham pecado estavam pagando muito além da conta. E ele começa a interceder a Deus em prol daquele povo. Senhor, tem misericórdia desse povo. Esse povo é um povo duro de coração, eu sei. Esse povo é um povo que te abandonou, mas ainda é o seu povo. E aí Deus fala assim, Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, coisas firmes, coisas que têm fundamentos que você não sabe.
Porque, queridos, quando você começa a orar, Deus responde. Não tem esse negócio, eu estou em pecado. Enquanto você não orar, você não tem resposta. Não tem. Queridos, todos nós um dia temos que orar. Seja pelo que for, um dia nós temos que nos curvar e falar com Deus. Não dá para você mandar recado sempre. Não dá para você mandar telegrama sempre. Pastor, ora por mim. Telegrama, né? Vai rapidinho, né? Irmão, ora por mim. Carta, leva 15 dias, né? Tem dia que é você, direto. Vai bater o fio pro céu. Senhor, agora é nós dois. Tá ruim para mim. Entende isso? Então, todo crente, um dia, ele tem que falar com Deus. Tem que falar. Isso é irrevogável. Você tem que falar com Deus. Nesse dia, se você fizer com todo o coração, se você fizer com toda sinceridade, Deus ouvirá a sua oração e vai responder. Amém? Por isso, eu chamei você para despertar um objetivo. Imaginar algo para a sua vida melhorar. Porque essa palavra que foi lida aqui, retratando o caso de Jeremias, não foi uma palavra que eu folhei a Bíblia em casa, nem estava em casa, estava aqui a Bíblia, e escolhi para falar com você. Foi uma palavra que, enquanto a pastora Liliane orava, eu, Senhor, qual palavra eu vou pregar para o teu povo? E ele falou, Jeremias 33:3. E eu estou a tarde toda pensando em Deus, vejo TV, vejo computador, vou na cozinha e vejo a água lá fora, muita água, Senhor, qual palavra? E não vinha nada, não vinha nada, não vinha nada, não vinha nada. Quando chegou aqui na oração da pastora Liliane, né, Deus falou, Jeremias 33:3. Eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar? Aí, enquanto eu estava lendo o texto com vocês, Deus mandou que eu levasse vocês a trazer a existência na sua mente, no seu coração, o que você deseja, o que você precisa. Porque a evidência de que Deus fala conosco é a realização do que nós desejamos. Mas o problema é que para realizar o que nós desejamos, nós precisamos crer. Então, qual é a função do pastor na igreja? Ensinar o cristão a viver em santidade, a servir a Deus, a não abandonar Deus por nada e